Bom, boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria, apesar dos tempos que permanecem tão difíceis, iniciar hoje essa sequência de 11 diálogos organizados em parceria com colegas e instituições tão importantes no tema dos direitos humanos no Brasil. Esse projeto ele nasce de preocupações diante do cenário político-cultural do Brasil atual, que, entre outras muitas características negativas, promove narrativas alternativas sobre certas categorias muito caras à nossa sociedade, como justiça, informação, direitos humanos, verdade científica, violência e, o que nos interessa especialmente nesse projeto, a política democrática. Essa inversão, deformação ou mesmo desconstrução das categorias coloca um enorme desafio para nós acadêmicos, que percebemos a necessidade de retomar entendimentos básicos sobre elas para além do público da universidade. E assim, pensamos nesses diálogos públicos, com profissionais de diferentes áreas da vida pública, para tentar trazer as discussões acadêmicas para realidades práticas e discursos correntes em diferentes áreas de atuação. Nessa edição, em que vamos conversar sobre ações e reações políticas nas áreas dos direitos humanos, convidamos, além dos acadêmicos, profissionais da política que tiveram, em algum momento da carreira, contato direto com as políticas nacionais ou estaduais de direitos humanos. Então, eu agradeço desde já a todos eles que aceitaram participar dessa edição e agradeço aqui e nomeio os programas de pós-graduação e as instituições que participam dessa edição do projeto. Então, o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA, que eu mesmo represento, o programa de pós-graduação em Filosofia da UFBA, que o professor Rafael Azizi está aqui representando, o programa de pós-graduação em Ciência Política da UFBA, que o professor Alvino Sanches em breve deve estar aqui, o IESP, o Instituto de Estudos Sociopolíticos da UERJ, em que a Cristina Borque de Holanda e o José Leão, que estão aqui presentes e que participaram também ativamente da coordenação, assim como o Núcleo de Estudos da Violência da USP, que tem sido parceiro desde a primeira edição, e a ANDEP, que é a Associação Nacional de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos. Bom, não sei se algum dos parceiros, Rafa, gostaria de falar alguma coisa, não sei se Cristina. Não só saudar rapidamente, agradecer imensamente as pessoas que aceitaram nessas 11 mesas participar dessa empreitada com a gente e reiterar essa ideia de urgência do tema no nosso tempo, né, em que a gente parece ter tá com uma necessidade cada vez mais premente de voltar à prancheta e renovar o sentido de conceitos básicos da vida democrática. É isso. Ok. Cris ou Zé, gostariam de falar alguma coisa? Mari, muito rapidamente, só te agradecer o convite para a gente estar junto nesse projeto, que é muitíssimo promissor, e é um tema mais do que urgente na ordem do dia, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Ok. Bom, então, eu vou aqui passar para a nossa primeira mesa propriamente, em que a gente se propôs a discutir a questão da institucionalização dos direitos humanos. Então, aqui eu tenho hoje 4 pessoas muito qualificadas para esse debate. Então, na qualidade de acadêmicos, o Christian Jacob Schallenmüller, que é professor de Ciência Política da Federal do Rio Grande do Sul, Leandro Gosdorf, desculpa se eu pronunciei errado, que é professor de Direito da Federal do Paraná, o Paulo Sérgio Pinheiro, que é muitas coisas, entre elas, né, ele é ex-ministro de Direitos Humanos, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, entre muitas
outras funções que desempenhou nessa área, e o Andrei Soares, que foi servidor público durante muitos anos do Ministério de Direitos Humanos. Bom, então agradeço demais a presença de vocês. Vou passar a palavra em breve para o Christian e dizer que a gente está aqui muito feliz, né, com a disposição de vocês de compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência sobre o processo de institucionalização dos direitos humanos no Brasil, e ao mesmo tempo que nós queremos ouvi-los sobre esse fenômeno recente, que ainda não temos muita certeza de como chamar, talvez de desinstitucionalização dos direitos humanos, na medida em que muitos cargos, setores e políticas públicas são desativadas. Né? A criação do atual Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ela coloca frontalmente um desafio a essa tese, na medida em que mantém a categoria direitos humanos em uso, ainda que reelaborando o seu escopo e restringindo a aplicação, né? Concentrando ações na proteção da família em detrimento de outros grupos específicos. Então, é essa, dentre outras muitas questões, que nós gostaríamos muito de ouvi-los. Então, eu vou passar agora a palavra para o Christian. Pode ser? Sim, muito obrigado, Mariana. Boa tarde, né, a todas e todos. Estou muito contente, né, de poder participar aqui desse evento do projeto de extensão Direitos Humanos em Diálogo, né, ao lado de pesquisadores profissionais que eu admiro muito, né, que são referência também para a minha formação em alguma medida. Né? Então, muitíssimo obrigado pelo convite, Mariana. Bom, como você disse, né, eu sou professor de Ciência Política da URGS, eu tenho uma trajetória bastante interdisciplinar, né, na minha formação acadêmica, eu fiz Direito e Filosofia na graduação, depois eu fui para Ciência Política na pós, né, mestrado e doutorado, aí fiz um pós-doc em Relações Internacionais, mas desde o doutorado, na verdade, eu venho trabalhando com uma área que dialoga bastante com os direitos humanos, né, que é a chamada Justiça de Transição. Inclusive, vocês têm umas mesas aqui acho que mais voltadas para isso, né? Enfim, sobre a Comissão da Verdade, etc. Bom, pelo que eu entendi, né, esse projeto de extensão ele tem uma dimensão de formação, né? Assim, levando em conta esse tema, né, dessa mesa, né, como o Brasil institucionalizou ou institucionaliza os direitos humanos, e levando em conta também que é a primeira fala da primeira mesa, né, eu pensei em falar um pouco, nessa primeira rodada, pelo menos, né, do percurso histórico, né, dessa internalização de alguns tratados de direitos humanos no Brasil. Né? Enfim, na verdade, eu dou aula mais de teoria política, né, dou aula de Maquiavel, Tocqueville, Habermas, Rawls, essas coisas, mas nas minhas pesquisas eu tenho trabalhado com uma temática, né, dentro desse universo da justiça de transição. Né? E lá atrás também tem essa formação jurídica que me ajuda um pouco nesse ponto. Né? Bom, como o público-alvo de vocês aqui, acho que tem uma formação bastante variada, né? Eu imagino que alguns já conhecem um pouco dessa história, mas, enfim, eu acho melhor a gente começar pelo começo. Né? Bom, na esfera internacional, né, existem 3 sistemas de proteção aos direitos da pessoa. Né? Primeiro, o direito internacional humanitário, né, que se refere ao regime de proteção jurídica da pessoa em situações de conflitos armados. Segundo, o direito internacional, né, dos refugiados. E o terceiro é o direito internacional dos direitos humanos, né, que é dividido em diferentes campos operacionais. Né? Um universal, que se refere à esfera de atuação das Nações Unidas, e outro regional, que existe nos continentes europeu, americano e africano. Né? O sistema universal ele nasce, né, no pós-Segunda Guerra Mundial com a fundação da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, em 45, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Né? Então, o contexto é o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? E a preocupação fundamental naquele momento era combater, né, enfim, a ascensão de novas doutrinas que, como o fascismo e o nazismo, poderiam criar novos estados totalitários. Né? Então,
justamente, né, uma das ideias inscritas, né, na concepção da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ser uma limitação à soberania nacional, né, antes considerada como todo-poderosa, né, pelos Estados-nação. Então, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, né, puseram fim à visão tradicional de que os Estados teriam plena liberdade para decidir como vão tratar, né, os seus próprios cidadãos, e quem quer que more dentro dos limites do seu território, né? Enfim, então, com a ascensão do direito internacional dos direitos humanos, né, não só os Estados e grandes corporações, né, são sujeitos de direitos na esfera internacional, né, como tratados comerciais, etc., mas agora também os indivíduos passaram a ser sujeitos de direitos e obrigações na esfera internacional, né? E o Brasil teve desde o princípio, né, nesse processo, né? O Brasil é um membro fundador da ONU, né? Nós ratificamos então a Carta das Nações Unidas, né, em 45, depois a Declaração Universal de 48, né? No mesmo ano de 48, a gente também ratificou a Declaração Americana de Direitos Humanos, né, que criava o nosso sistema regional nas Américas. Então, no período democrático de 45 a 64, né, a gente ratificou ainda a Convenção contra o Genocídio e o Protocolo e a Convenção do Estatuto dos Refugiados, né? Aí, enfim, durante a ditadura, praticamente um hiato de 21 anos, né? E o Brasil passa, né, a assinar tratados de direitos humanos de uma forma mais consistente, né, continuada, apenas com a redemocratização, né? Em 89, a gente ratifica a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, né? Um ano depois, a Convenção sobre os Direitos da Criança, né? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, que foram criados lá em 66, foram ratificados pelo Brasil apenas em 92, né? Assim como a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que, entre outras coisas, criou o sistema, né, interamericano de direitos humanos, né, a Comissão e a Corte. A Convenção é de 69, mas ela foi ratificada pelo Brasil apenas em 92 também. Enfim, para fechar aqui, porque acho que já foram meus 5 minutos praticamente, né? Então, essa história de institucionalização dos direitos humanos, né, tem tudo a ver com a história da democracia no Brasil. Primeiro, a democracia 45-64, depois a democracia inaugurada pela nossa Constituição de 88. Depois, na segunda rodada, vou falar um pouco, talvez, do histórico da luta pelos direitos humanos no Brasil, pelo menos um aspecto disso. Obrigado, Mariana. Muito obrigada, Christian. Eu vou passar, então, agora para o Paulo. Pode ser? Paulo tem que ligar o microfone, Paulo. Tá, isso. Obrigado. Eu queria agradecer a Mariana ter essa oportunidade de eu participar desse seminário. E desde que ela me escreveu, eu fiquei pensando sobre essa institucionalização. Eu acho que tudo que o Cristiano falou facilitou muito minha tarefa. E eu queria começar falando da institucionalização no Brasil. Na Primeira República, esse tema dos direitos civis, em geral, foram tratados por pouquíssimos parlamentares. Eu só cito um nome deles, o Maurício Lacerda, que foi quem promoveu a legislação social na Primeira República. Um outro advogado famosíssimo, que era o Evaristo de Moraes, e houve alguns deputados ligados depois de 22, ao Partido Comunista, outras associações operárias. Quer dizer, como o Cristiano lembrou, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, há uma lenda que o Austregésilo de Ataíde tenha participado. Eu nunca achei nenhum rastro da presença do Austregésilo de Ataíde, que foi um acadêmico, presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu sempre fiquei atrás disso e nunca encontrei. O fato é que a existência
da Declaração Universal não teve absolutamente nenhum efeito concreto no Brasil. Nós não estamos numa posição isolada, porque se vocês considerarem que, com a criação da Comissão dos Direitos Humanos, que foi o primeiro órgão de um certo nível, de um certo status, no conjunto do sistema ONU, como o Cristiano mencionou, só foi tratar do monitoramento de violações de direitos humanos em 1979. Entre 48 e 79, a ONU não monitorou absolutamente nada, porque havia, apesar da existência da comissão, se deva enormemente à mulher do presidente Roosevelt, uma grande defensora de direitos humanos, Eleonora Roosevelt, havia um medo enorme, os Estados Unidos têm um medo enorme que o racismo tomasse de avalanche o funcionamento da Comissão de Direitos Humanos. Só em 1979 que é nomeado o primeiro relator de direitos humanos para a ditadura de Pinochet. Ao mesmo tempo, foi criado um grupo de trabalho sobre o apartheid, que também foi um progresso extraordinário. Então, nós estamos em boa companhia. O período da democratização de 46 não significou absolutamente nenhuma mobilização pelos direitos humanos. Não se usava, isso não existia a temática dos direitos humanos. Nem nenhum governo entre 46 e 64 se importou com os direitos humanos. O único ato da institucionalização, eu estou falando só do Estado, depois da sociedade civil, que é a grande estrela, eu vou dizer depois. O último ato assinado pelo presidente João Goulart foi justamente a criação do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDD-PH, proposto pelo deputado Bilac Pinto, que não estava absolutamente preocupado em implementar ou fazer o seguimento dos princípios da declaração, mas ele está preocupado com o golpe sindicalista do qual o presidente Goulart era acusado. É muito curioso que isso foi o último ato assinado pelo presidente João Goulart. Durante a ditadura militar, é evidente que esse conselho quase não se reuniu. Se eu não me engano, houve 2 reuniões, mas sem nenhuma repercussão. Tanto quando chegamos na democracia, quer dizer, o governo civil depois do presidente Sarney, o órgão que, durante o governo Fernando Henrique, existia era esse CDD-PH. E o governo usou sem nenhuma base para convocar governador, para massacres, morticínios. Nós convocamos sem nenhum poder os governadores, convidamos a imprensa e o Conselho assumiu um certo papel. O ministro da Justiça, às vezes, presidia e com grande participação da oposição. O deputado Nilmário Miranda, por exemplo, foi um dos construtores da validade, da utilidade desse CDD-PH, que só muito mais tarde, no governo Lula, vai ser seguido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, segundo os princípios de Paris, quer dizer, o governo não tem a maioria. Evidentemente que, depois do governo golpista Temer, o primeiro ato do governo Temer foi, numa canetada, eliminar o Ministério de Direitos Humanos, como se chamava naquela época. Quer dizer, toda a operacionalidade, todo esse percurso que o Cristiano descreveu foi por água abaixo com o golpe do presidente Temer. E depois, evidentemente, que eu vou falar com grande atenção, o governo de extrema-direita com uma política anti-direitos humanos. Quer dizer, vou terminar dizendo isso, o que aconteceu depois do governo civil foi o embrião de institucionalização do que nós chamamos uma política de Estado de direitos humanos. Não interessa o governo que está no poder, se é o PT ou se é o PSDB, não interessa. Os direitos humanos não têm partido. E isso todos os presidentes, sem nenhuma exceção, desde o presidente Sarney
Cristiano lembrou da ratificação da Convenção da Tortura, nós fomos o 6º Estado-membro a assinar a Convenção da Tortura quando o presidente Sarney foi à ONU, na única vez que eu me lembro que ele foi à ONU em 1985. E ele me disse sempre, não, eu também assinei o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que o Cristiano bem mencionou, que os militares, evidentemente, tinham evitado ratificar. Os militares não ratificaram nem o Pacto de São José das Costa Rica. Quer dizer, então, a ditadura foi a negação de qualquer institucionalização dos direitos humanos. E eu vou terminar com isso. Quer dizer, todos os presidentes, desde o presidente Sarney, que ainda não é o governo constitucional democrático, até a presidenta Dilma, nenhum governo deixou de contribuir para a institucionalização. Tanto nessas ratificações, que não foi fácil convencer o parlamento brasileiro a ratificar. Os direitos humanos não têm a menor importância para a maioria dos deputados. Então, foi uma batalha campal dos governos dentro do Congresso para ratificar. Eu só dou um exemplo de alguém que eu não gosto de citar como exemplo, mas o presidente Collor, na única aparição dele na Assembleia da ONU, lendo um discurso magnífico feito pelo embaixador Gelson Fonseca, ele vai dizer: a soberania não pode ser o escudo das violações de direitos humanos. E ele determina uma circular também assinada por outro grande embaixador, o embaixador José Augusto Lindgren Alves, que determina as missões brasileiras a receber as entidades de direitos humanos. Porque o Itamaraty não gostava de receber entidades de direitos humanos, mesmo depois da volta à democracia. Eu vou parar por aqui e no segundo round eu vou ver sobre o que eu vou falar. Obrigadíssimo. Muito obrigada, Paulo Sérgio. Bom, agora eu vou passar para o Leandro. Então, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer, na pessoa da Mariana, o convite de estar podendo estar aqui com vocês e, principalmente, de poder dialogar a partir desse tema que me é tão caro e tão caro a todos que estão aqui nessa sala. Quero também, é uma honra estar aqui antecedendo a mim, né, essa historiografia já apresentada como arquivo vivo, né, da história de direitos humanos aqui no Brasil. Então, a minha fala, na verdade, acho que ela vem também numa perspectiva de testemunho, mas também de tentar trazer algumas reflexões, algumas problematizações teóricas a partir da institucionalização dos direitos humanos. E eu falo disso, desses dois lugares, primeiro, por ter sido testemunha também, quando era coordenador da Terra de Direitos, entidade de direitos humanos, que até hoje tem sua atuação e hoje está presente no Conselho Nacional de Direitos Humanos, mas também como docente, professor de prática jurídica em direitos humanos da Universidade Federal do Paraná. Então, é desses dois lugares que eu vou tentar trazer algumas questões que eu acho que são importantes, né? Primeiro, gostaria de retomar um pouco, né, que o meu testemunho parte dessa história mais recente, dos anos 2000 para cá. Então, é desse lugar que eu vou tentar trazer algumas observações. Primeiro, retomando uma questão que Paulo Sérgio Pinheiro falou, que é importantíssimo, que é a oposição entre uma política de Estado e uma política de governo. Acho que essa é uma base principal para a gente começar a pensar no que viria a ser uma institucionalização da política de direitos humanos. Então, a gente tem aí, de um lado, né, um processo de incidência muito grande para a afirmação dos direitos humanos a partir dos tratados internacionais, mas nós também temos internamente, né, um conjunto de entidades que vão se organizando a partir, né, desde o processo de democratização, vão se organizando em movimentos de direitos humanos, em várias entidades de direitos humanos e também com uma abrangência nacional. Isso vai decorrendo, né, em um momento bem importante, em que, pensando na ideia de estruturação de uma política pública de direitos humanos, e aqui eu já quero falar, né, o quanto é difícil pensar o que delimita o que a gente está chamando de direitos humanos. Pensando que direitos humanos, por si só, têm essa potencialidade de ser uma transversalidade e que irradia para o conjunto de direitos e conjuntos outros de políticas públicas. Né? Então, o que é a fim, né, objeto próprio da política de direitos humanos? E o que é uma política de direitos humanos em outras políticas públicas? Essas são duas facetas bem distintas e que têm que ser pensadas, né, de forma
conjunta. E aí, pensando nessa política pública de direitos humanos, é interessante que foi se fortalecendo no âmbito da sociedade civil um movimento muito parecido com o processo, né, que teve no processo do SUS, da educação, que foi a tentativa, né, de construir o que se podia chamar de um Sistema Nacional de Direitos Humanos. Né? E eu acho que esse momento foi um ápice dessa discussão, bem importante para esse tema da institucionalização dos direitos humanos. E é nesse momento em que, aos moldes, né, de todo o processo que também acontecia no SUS, nas conferências de educação, surge, então, a ideia de um processo de deliberação e de participação popular, desde os municípios, passando pelos estados e as conferências, e indo para uma grande conferência nacional. Essa conferência nacional, então, ela produz uma série de demandas, uma série de desejos, uma série de questões e problemáticas importantes, e é a partir dela que se extrai, então, esse elemento que é o Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos 3. Né? Então, é a partir de todo esse movimento, né, que se cria da sociedade civil, com muitos tensionamentos, com muitos debates. Nunca vou me esquecer aí aquele auditório da Câmara dos Deputados lotadíssimo, não é? E temas muito, digamos, divergentes, até mesmo entre Ministério Público e sociedade civil, entre Estado e sociedade civil, tendo que ser disputado no processo de deliberação e discussão. Isso foi uma das experiências mais interessantes, o que não tivemos mais posteriormente àquele momento, né? Esse processo de participação. Pensando também de que esse plano já era o terceiro, né? Antes tivemos 2 edições do Plano Nacional de Direitos Humanos, 1 e 2, nos governos Fernando Henrique. É interessante também a gente pensar, né, de que o próprio também, como o próprio Paulo Sérgio Pinheiro já adiantou, o próprio conselho ele também se transforma nesse momento. Né? O CDPH tinha ainda uma baixa participação da sociedade civil, das entidades de direitos humanos, né? Então se reconstitui, claro que não, aos moldes do princípio de Paris, como gostaríamos, né? São os princípios que direcionam os conselhos, né? Mas um grande avanço. E hoje, pensando nesse processo de desinstitucionalização que estamos vivendo, né? Talvez um dos únicos lugares de alicerce, né, dessa institucionalização ainda é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que acaba por dentro do próprio Ministério, né, fazendo contraposições, colocando, na verdade, contra as próprias políticas desse governo federal. Então, é interessante como ainda é um lugar de resistência interna ao próprio governo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos. E é interessante que é uma pergunta que temos que nos fazer. O governo Bolsonaro, no primeiro momento que ele toma posse, ele desestrutura todos os conselhos. E a pergunta é, o porquê não fez com relação ao Conselho Nacional de Direitos Humanos? Acho essa uma pergunta interessante para pensarmos esse processo de institucionalização, desinstitucionalização. Não sei o meu tempo, Mariana, quanto tempo eu teria ainda? Mais um pouquinho? O que eu acho, para terminar, eu queria colocar uma questão bem importante ao meu ver, né? Que a questão de uma institucionalização dos direitos humanos, né, seja nos 3 níveis, isso também é importante, né, pensarmos, né, que temos aí o governo federal, os governos estaduais e os municipais. É interessante, e aí eu queria só citar um trabalho fantástico que foi feito à época pelo IBAM, o Instituto de Administração dos Municípios, que fez todo um trabalho de pensar como seriam os direitos humanos no âmbito do município, né, com estratégias de institucionalização. E aí sempre tinha as perguntas, se cria uma secretaria específica ou não se cria uma secretaria específica? Onde que se localiza essa secretaria específica? E é interessante, eu quero tratar aqui um pouco da experiência aqui no município de Curitiba, aonde participei como docente da universidade de um diálogo junto à prefeitura para pensar a melhor arquitetura de direitos humanos no município, né? E que ainda permanece, apesar de também ser um governo de retrocesso de direitos aqui no município de Curitiba, ainda permanece, que é a ideia de uma assessoria de direitos humanos diretamente ligada à prefeitura e aonde temos aí a incidência nas várias políticas de direitos dentro do município. Então, acho que essa também essa característica de transversalidade que é importantíssima para os direitos humanos. Obrigado. Muito bem. Agora, não posso deixar de levantar essa dúvida. Como é possível que o Conselho Nacional de Direitos Humanos se manteve e como é possível que ele tem
força de resistência, né? Acho que esse é um dos temas a discutir. Bom, vou passar para Andrei. Bem, antes de mais nada, boa tarde a todos, obrigado, parabéns à Universidade Federal da Bahia por essa iniciativa. Eu vou me apresentar um pouco, antes de mais nada, até porque eu estou muito honrado aqui em debater com várias pessoas que eu já li, eu acho que sempre que a gente debate com alguém que a gente leu é uma honra, né? Eu sou originalmente jornalista, fui meio que setorista de direitos humanos do Correio Brasiliense por muito tempo. Comecei a escrever sobre direitos humanos no início, meados dos anos 90, ganhei um prêmio lá, um encaixe que a gente fez dos 50 anos da Declaração Universal, em 98, né? E sou servidor público desde 2009. Como servidor público, eu trabalho na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira muito voltada à construção de capacidades governamentais, né? Passei vários anos, uns 6 anos, na antiga Secretaria de Direitos Humanos, onde eu trabalhei no Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos, o Cadastro Nacional de Conselhos Tutelares, o Cadastro dos Fundos da Criança e do Adolescente, uma boa parte das plataformas de monitoramento do PNDH3, a parte conceitual, a gente trabalhou muito com isso. Também trabalhei em outros lugares, MEC, Ministério do Trabalho, Previdência, IMJ. Também trabalhei por algum tempo, quando na STH também me esforcei bastante no sentido de encontrar mecanismos de gestão de informação para melhor entender o que está acontecendo em termos de direitos humanos no território brasileiro. Então, aí entre os cadastros, tanto dos conselhos tutelares, quanto de fundos, como também não a concepção, porque foi a terceira edição, mas a elaboração de um questionário da pesquisa de informações básicas municipais, a MUNIC, onde a gente tentou exatamente mapear as estruturas de direitos humanos no território. A minha fala, eu sou, digamos, teoricamente, eu sou institucionalista, então o que eu vou tentar falar aqui muito, eu espero passar essa ideia, é que um dos nossos grandes desafios no Brasil, em termos de institucionalização de direitos humanos, e além do caráter de instituições formais, eu estou usando aqui a tipologia de Scott sobre instituições, né? Instituições formais regulatórias, que eu acho que, né, a gente já teve muitos avanços nos últimos 50 anos, no sentido de construir instituições normativas que não necessariamente são regulatórias, elas não necessariamente são formais, elas passam por culturas organizacionais, culturas que vão desde da nossa cultura acadêmica até a nossa cultura de polícias, a nossa cultura de diferentes setores, a nossa cultura empresarial, e também a dimensão cultural cognitiva, que é ainda mais difusa, que pode, inclusive, ser inconsciente, e os valores, e com frequência refletindo valores que o agente sequer sabe que tem, né? Nós conseguimos, no decorrer dos últimos 50 anos, criar muitas regras que reduzem a discricionariedade de agentes públicos, e talvez daí essa imensa resistência de agentes públicos à agenda de direitos humanos. Eu como burocrata, vivo esse conflito. Cada mecanismo de direitos reduz a minha discricionariedade profissional. Então, é muito comum entre agentes públicos uma visão de profunda desconfiança em relação aos direitos humanos, porque é uma agenda que aumenta as cobranças sobre esses agentes, em última instância, ainda que também haja algumas agendas dos próprios direitos desses agentes, né? E nós avançamos muito em regras, nós avançamos bastante em plataformas, a gente tem o mecanismo de combate à tortura, o Conselho de Direitos Humanos, hoje institucionalizados, com leis específicas, normativas específicas que o sustentam. E uma coisa que eu diria que talvez seja o nosso grande desafio, fora os desafios aí relacionados à nossa crise política dos últimos 5 anos, é a construção de capacidades.
construir dentro do Estado brasileiro capacidades de monitoramento, de mapeamento num território vasto que o Brasil tem, de mapeamento sobre cada política setorial e até que ponto cada política setorial está incorporando ou não uma perspectiva de direitos humanos. A gente pode chamar esse mapeamento de um mapeamento, digamos assim, não finalístico, é um mapeamento de estruturação, e até que ponto as várias diferentes populações brasileiras, essa população profundamente heterogênea, com marcas de desigualdade profundas, até que ponto todos os segmentos estão progredindo rumo à realização progressiva dos direitos humanos de uma forma harmônica, sem vários segmentos deixados para trás, né? É um desafio imenso, é um desafio que já era imenso antes da gente ter esse enfraquecimento do sistema de direitos humanos brasileiro, e ele é um desafio que envolve aspectos técnicos, envolve a minha especialização, a especialidade nos últimos anos tem sido mapear e conhecer bases de dados que permitem como é que a gente descobre qual é o orçamento da criança e adolescente nos municípios. Cara, acredite se quiser, a gente tem um mecanismo criado para monitorar o cumprimento da lei de responsabilidade de municípios, fiscal por municípios, que nos permite hoje mapear o orçamento da criança e do adolescente, que é o FINBRA, né? o Finanças Brasileiras. Então, enfim, eu espero conseguir falar de várias das oportunidades que a gente também tem no sistema estatístico brasileiro de melhor compreender essa realidade de um país continental que busca aí retomar a realização progressiva de direitos humanos. Legal, Andrei. Obrigada. Eu vou passar agora, então, para a segunda rodada, lembrando que quem quiser fazer uma pergunta ou um comentário, pode aqui se candidatar no chat, tá bom? Pode se inscrever. Bom, então, eu passo a palavra de volta para Christian. Obrigado, Mariana. Então, o professor Paulo Sérgio, né, disse no final da sua primeira fala, né, que a sociedade civil é a grande estrela, no fundo, né? Então, nessa segunda rodada, eu gostaria de falar um pouquinho do papel da sociedade civil, né, na luta por direitos humanos, né, mas também numa perspectiva histórica ainda, né, pensando ainda nessa ideia de que essa seria uma espécie de mesa introdutória aqui no projeto de extensão de vocês, né? Bom, a institucionalização dos direitos humanos, então, tem tudo a ver com a nossa redemocratização, né? Mas a história, né, da luta pela afirmação dos direitos humanos no Brasil é mais abrangente, né? E ela tem o seu desenvolvimento, também como não poderia deixar de ser, né, principalmente durante a ditadura militar no Brasil, né? Ou seja, justamente quando os direitos humanos que avançavam, né, no registro internacional passavam a ser sistematicamente violados no Brasil, né, como resultado de uma política de Estado, né? E essa luta pela afirmação dos direitos humanos, né, durante a ditadura militar, tinha duas grandes frentes, né? Uma na oposição propriamente à ditadura, né, e como tentativa de restabelecer garantias fundamentais de perseguidos políticos, né, como o direito ao habeas corpus, direito a um julgamento justo, né, a comunicabilidade entre advogado e preso político, enfim. E a outra frente é relacionada à luta pelo direito à terra, né, fosse em termos de reforma agrária, fosse em termos de demarcação de terras indígenas, né. Eu acho que agora, nessa segunda rodada, dá para falar só de uma das frentes, né? Vou falar dessa primeira frente, então, né? Bom, na América Latina, né, a luta contra o domínio militar, né, das ditaduras militares, se centrou em grande parte justamente na questão dos direitos humanos, né, que é uma política defensiva, né, que acabou ganhando os contornos de uma nova bandeira também de luta política e social com o tempo, né? Então, nesse contexto, a violência do Estado ela também começou a passar
a ser analisada em termos de violações aos direitos humanos e não mais, né, enfim, pelas esquerdas, talvez tanto como uma expressão da dominação de classe, né, o Estado como um instrumento da dominação de classe, né. E essa foi uma mudança importante, né, enfim, para aqueles que tinham vivido, né, ou participado de todo aquele caldeirão político da década de 60, início da década de 70, e que simpatizavam ainda naquela época com as experiências socialistas. Bom, a doutrina de segurança nacional, né, enfim, que inspirou os atos institucionais, né, e a Constituição Autoritária de 67, que depois é reformulada em 69, tinha como seu principal objetivo justamente enquadrar potenciais inimigos do regime, né? Então, foi feita, no fundo, uma institucionalização do autoritarismo no regime militar, né, nessa época, e que detonou o espaço judicial, né, como um espaço de garantia de direitos civis e políticos, né? Isso por dois eixos fundamentais, né? De um lado, restringiu as garantias, né, a magistrados e as prerrogativas também do exercício da advocacia, né, sobrepondo depois, inclusive, a Lei de Segurança Nacional, né, as garantias dessas funções, e também fortaleceu e redefiniu as funções da justiça militar, né, que se tornou um espaço de julgamento dos chamados crimes políticos, né. Então, o famoso AI-5, né, editado no final de 68, ele marca, né, o endurecimento do regime militar, a diminuição, né, do espaço político e jurídico da oposição à ditadura, né, determinou o fechamento do Congresso, proibiu o funcionamento de associações, restringiu a liberdade de imprensa, né, cassou mandato de parlamentares, intensificou a perseguição a adversários, né, e estabeleceu também uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, STF, que já seria realizada em janeiro de 69. Então, é nesse contexto, né, muito adverso, no fundo, que a causa dos direitos humanos, né, começa a surgir como uma apropriação, né, apropriação de uma linguagem de resistência, né, e de luta pela liberdade, principalmente dos presos políticos, né. Então, no começo dessa luta, estavam envolvidos os familiares, né, de perseguidos políticos e advogados ligados principalmente à ala progressista da Igreja Católica, né. Uma das organizações, acho que mais importantes, né, alinhadas com essa corrente no Brasil, vai ser a Comissão de Justiça e Paz, né, que vai ser fundada em 69 e que se afirmaria, né, enfim, como um dos marcos dessa articulação da causa dos direitos humanos no Brasil, né. E aí, enfim, o envolvimento de setores da Igreja, né, com as famílias de presos políticos também contribuiu para a articulação de um núcleo de defesa jurídica dos perseguidos pelo regime, por exemplo, em São Paulo, né? E eles começaram a fazer também uma mediação, né, com redes internacionais de ativistas, né? E mais tarde, depois da transição, eles passariam a ocupar postos de poder político também em organizações identificadas ao movimento dos direitos humanos, né? Então, entre esses advogados estavam o Hélio Bicudo, né, enfim, o Dalmo Dallari, Fábio Conde Comparato, José Carlos Dias, né, Rosa Cardoso, né, só para citar alguns exemplos, né. O Fábio Conde Comparato, né, professor da USP, depois ajudaria também a promover a ação do impeachment do Collor, em 92, e mais recentemente, né, ele continua sendo advogado de familiares e ex-perseguidos políticos, né, tem obras sobre direitos humanos, foi responsável, por exemplo, pela redação, um dos responsáveis pela redação da ação da OAB sobre a inconstitucionalidade da anistia para os militares, lá atrás, em 2008. Né? Assim, como vocês sabem, essa ação acabou sendo declarada improcedente em 2010, né? Ainda está pendente de recurso. O José Carlos Dias se tornou ministro da Justiça também, do segundo governo Fernando Henrique, e depois seria um dos membros, né, da Comissão Nacional da Verdade, assim como a Rosa Cardoso, né? Enfim, foram colegas do professor Paulo Sérgio como membros da CNV, né? Mas, enfim, acho que muito telegraficamente, nos meus 5 minutos aqui, acho que foi o que eu consegui resumir. Obrigado, Mariana. Obrigada, Christian. Antes de passar para o Paulo Sérgio, eu vou só ler as duas perguntas que estão aqui. Então, a primeira é da Emanuela Aparecida, dizendo assim:
Pensando no papel do Conselho de Direitos Humanos, a presença dessa instância nos estados e municípios, também considerando o campo da educação, a existência de inúmeras coordenações voltadas aos trabalhos sobre gênero, pessoas com deficiência, sexualidade, NEABIS. Por que não há Conselho de Direitos Humanos na educação? É uma pergunta. E a Francineide Marques pergunta o seguinte, professor Christian responde na terceira rodada. Poderia falar um pouco mais da motivação do marco temporal dos direitos humanos no Brasil a partir da ditadura militar? Bom, então, passo então a palavra para o Paulo Sérgio. Tem que ligar o microfone. Eu não vou responder nenhuma das perguntas, porque os meus colegas são muito mais competentes do que eu. E falar depois do Christian facilita enorme a minha vida, porque eu tenho que falar muitas coisas que eu queria falar, não preciso falar, porque ele já falou. O paradoxo que ele apontou no Brasil é que os direitos humanos são descobertos na ditadura militar. E, fundamentalmente, por causa da situação dos presos políticos e da violência, da repressão, etc. Por exemplo, foi decisivo o relatório que o Teotônio Vilela, que era um antigo usineiro, mas ele se transformou um ícone da transição. Não sei se a geração hoje tem ideia do que significava o Teotônio Vilela para todos nós. E, evidentemente, que quando o meu saudoso colega amicíssimo Alfred Stepan dizia que a grande estrela da transição no Brasil é a sociedade civil. É claro que houve todos esses movimentos positivos na área do Estado, na área do governo, mas se não fosse a sociedade civil, nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos hoje. Não esquecer também que o retorno das eleições diretas. O Montoro foi um dos primeiros a criticar a violência policial por parte da PM em São Paulo. Tancredo Neves e Leonel Brizola também foram arautos nessa questão da validação dos direitos humanos. Quer dizer, o Christian falava justamente dessa intricação entre o processo político e a caminhada em relação a uma política de Estado de direitos humanos. E ele falou também, quer dizer, não, estamos hoje comemorando o centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes, quer dizer, nós criamos, com vários do que o Christian citou, o Fábio, o Zé Gregório, o Zé Carlos Dias, a Comissão Arnes, não porque ele foi um grande cardeal da Igreja Católica, mas porque ele foi um dos atores principais da transição política, né? Por exemplo, com a criação da Comissão Justiça e Paz, o clamor para os refugiados, a Comissão Santos Dias para os Direitos dos Trabalhadores, enfim, e depois o grupo de corajosos, né? O cardeal Aloysio Lorscheider, o cardeal Luciano Mendes de Almeida, enfim, toda uma comissão de frente corajosa, né? Quer dizer, que não... Quando eu voltei da França em 71, eu fui ouvir uma missa do cardeal Dom Paulo em São Paulo e dizer ele vai sair preso daqui, porque não fazia ideia da coragem e do testemunho dele. Então, evidentemente que a transição foi um elemento na construção dos direitos humanos, e tanto na institucionalização como na organização da sociedade civil. Para mim, foi uma grande surpresa quando nós organizamos... Quer dizer, tudo que eu vou falar sobre o governo Fernando Henrique é suspeito, porque eu tive 8 anos lá. Mas, de qualquer maneira, eu tento ser independente. Quando se resolveu fazer o PNDH, que se chamou, afinal, Programa Nacional de Direitos Humanos, não foi uma invenção do governo brasileiro, foi uma determinação do Programa de Ação de Viena, da Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, cujo presidente do comitê de redação era um grande embaixador brasileiro, Gilberto Saboia, e lá no artigo 70 do Programa de Ação estava a criação de planos de ação de direitos humanos. Qual foi a minha surpresa, que eu conhecia pouquíssimo de Brasil e de sociedade civil?
no primeiro programa, qualquer estado que nós chegássemos, havia comissões da sociedade civil em todo o arco de direitos humanos. Em Viena, em 93, o Brasil era o único estado que fazia um briefing com os Estados Unidos, separadamente, claro, que fazia um briefing com a sociedade civil. E estava desde direitos homossexuais até as comissões de defesa contra o apartheid brasileiro. Então, evidentemente que essa caminhada do Estado não teria sido possível sem a construção na sociedade civil. Quer dizer, é um duo. E não tem, quer dizer, a posição da sociedade civil não é de ter um governo amigo. O Estado, todos os meus colegas aqui sabem, e o primeiro manual de ciência política que eu tive era um Deus Janus, né, que tem uma face benévola e uma outra face malévola. Então, o Estado, ao mesmo tempo, é o maior violador de direitos humanos, mas também é o defensor da paz, como Marcílio de Pádua, né? É aquele capaz de impor as proteções e a garantia dos direitos humanos. Quer dizer, esse duo caminhou até o governo golpista do presidente Temer. Alguém aqui se perguntou por que o governo de extrema-direita, com elementos neofascistas, não terminou, não liquidou com o Conselho, porque não precisou. Hoje, o Conselho de Direitos Humanos continua a sobreviver com uma redução ciclópica de recursos. E a pior coisa é que a ministra dos antidireitos humanos, que é a pastora Damares, ela está com um grupo de trabalho chapa branca, só com funcionários, revendo o PNDH3, que foi o programa de direitos humanos, eu vou terminar, mais dinâmico, mais alargado, que teve de conferências e assembleias em todo o Estado. E eu só quero contar uma pequena anedota, símbolo da continuidade da política de Estado. Qualquer presidente da República que vem prefere esquecer o que veio antes. Pois o PNDH3, o Paulo Vanucci, meu amigo, publicou os 2 prefácios do Fernando Henrique ao PNDH1 e ao PNDH2 no PNDH3. Quer dizer, isso é uma ilustração do que foi rompido por esse governo de extrema-direita. Então, no outro round, eu vou falar porque nós estamos hoje com esse governo em razão de uma incompletude da democracia, apesar de todos esses progressos extraordinários, a democracia no Brasil continua incompleta. É isso aí. Mariana, da próxima vez você me corta, porque eu vou me entusiasmando e falo demais. E o Christian é tão respeitoso do horário. Mas a gente quer te ouvir, Paulo Sérgio. Não dá para cortar, porque a gente não é preciso exagerar. Eu estou aprendendo com todos aqui. Obrigado. Não, estou controlando, beleza. Bom, antes de passar agora para a Leandra, eu só vou ler mais uma pergunta que apareceu de Sara Badra, que diz o seguinte: qual o lugar as lutas e resistências das pessoas negras contra a escravização, das mulheres pelo direito ao voto no Brasil, etc., ocupam na história da luta da sociedade civil pelos direitos humanos? Ou uma espécie de consenso de que o marco dessa história seria quando se começou a explicitar o nome direitos humanos? Boa pergunta. Instigante. Bom, Leandro, é com você. Mas bem complexa. Não, bem complexa. Eu gosto dessas perguntas que elas são difíceis, mas temos que enfrentá-las. É isso aí, vamos lá. Vai respondendo logo, Leandro. Eu acho que assim, eu vou aproveitar e acho que eu vou pegar essa última pergunta, e eu acho que ela é importante porque ela está na base do que se entende por direitos humanos. Então, assim, eu acho isso bem importante, porque acho que tem até um diálogo com uma outra pergunta anterior, mas depois eu tenho uma outra abordagem também para trazer, é que existe aí como que eu poderia dizer, uma tradição na formação sobre direitos humanos, entendendo eles, né, como eles serem emanados, né, dessa discussão internacional, né? E por óbvio que existe também, né, esses direitos humanos que são positivados no âmbito internacional, dos seus tratados, convenções, ONU, OEA, Mercosul,
Mas nós temos também, né, a ideia de um direitos humanos, uma concepção de direitos humanos totalmente calcada numa perspectiva materialista histórica, a partir das lutas sociais. Por mais que elas possam não se entender na gramática de direitos humanos, essas lutas contra a escravidão, as lutas pelo direito ao voto, já são lugares elementares da produção da história de direitos humanos no Brasil. Por mais que elas não se autodenominem, eu sou dos direitos humanos. Acho que existe aí uma discussão bem interessante, né, de como, no processo histórico brasileiro, a própria gramática, né, essa linguagem de direitos humanos, porque é uma linguagem própria, né, de entrada, de chave de leitura do mundo, ela vai sendo, aos poucos, apropriada por movimentos, né, políticos, movimentos sociais, que começaram a entender que a gramática de direitos humanos poderia reforçar a sua pauta de direitos sociais, a sua pauta de direitos ambientais, as suas pautas por questões identitárias. Quer dizer, tudo isso vai sendo casado nesse processo e não claro, né, entendendo como um instrumento importante, né, os direitos humanos para a garantia de não retrocesso, mas também para garantir e criação de novos direitos. E aqui eu acho que tem algumas coisas bem importantes, como existe uma retroalimentação, né, entre esses direitos humanos que são pensados a partir das normativas internacionais e como eles retroalimentam também, né, as nossas ações políticas e direitos humanos nos movimentos sociais aqui no Brasil. E também entender, né, gente, que quando a gente está falando de ONU e OEA, a gente também existe um movimento internacional de direitos humanos, de entidades, de movimentos articulados, quer dizer, quando existe lá uma declaração que é aprovada, por meio dela, da história dela, existem milhares de entidades internacionais que estão mobilizadas em rede, fazendo incidência também na ONU e na OEA. Então, toda ela tem essa origem, né, de movimentos sociais. Mas o que eu acho interessante nessa retroalimentação é que os movimentos sociais identificaram, em algumas questões de direitos humanos, lugares de aporte para a sua luta política. Pelo menos em 3 abordagens, eu acho. A primeira, né? Quando a gente está falando de violações de direitos humanos, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de uma responsabilização do Estado brasileiro. E essa chave é muito importante para os movimentos sociais. Em determinada medida, o tensionamento dessa necessidade de cumprimento das ações que estão em tratados e convenções é importante na dimensão política de entidades e movimentos sociais ligados a direitos humanos. Então, a responsabilidade estatal ela é mediada por essas questões de direitos humanos no âmbito internacional. Segundo, para as políticas sociais de educação, de saúde, políticas de atingidos por barragem, população em situação de rua, políticas LGBTI, a gente tem percebido, políticas ligadas à questão da moradia, por exemplo, que é uma das minhas áreas, a gente tem percebido que essas normativas internacionais nos têm servido como parâmetro de monitoramento. Elas nos trazem elementos importantes de ações do Estado. E, por isso, elas nos trazem um lugar de olhar para o Estado e dizer está cumprindo ou não, um lugar de parâmetro, uma regra, uma medida de cumprimento ou não dos direitos humanos. E o terceiro também que eu acho importante é essa retroalimentação, é que muitos conceitos de novos direitos, de novos direitos humanos têm sido trazidos a partir dessas discussões. Vou trazer 2 exemplos. Eu lido normalmente com prefeituras no tocante a direito à moradia adequada. O que a gente fala? Normalmente os prefeitos, assessores e técnicos dizem, mas o que é moradia adequada? Aonde que eu vou me reter? Aonde que eu vou buscar esse elemento? A categoria, o conceito, eu vou buscar lá no comentário geral da ONU, que diz os 6 elementos de moradia adequada. Então, isso é interessante e como isso vai sendo retroalimentado na própria política local, né? De como você vai se utilizando de toda essa construção. Por um outro lado, né, eu vou dizer um outro exemplo que também para mim é muito importante, o quanto o movimento de atingidos por barragem conseguiu encontrar um lugar para definição do que é um atingido por barragem foi no campo de direitos humanos. Não foi no campo da política energética, não foi no campo da política da agricultura ou da política agrária, foi no campo de direitos humanos. Então, eu acho que é interessante como os próprios movimentos foram adequando, se apropriando dessa gramática de direitos humanos para fazer sua luta política.
E eu vou deixar um outro elemento também para a terceira rodada. Obrigada, Leandro. Andrei. Eu vou tentar responder um pouco a questão sobre educação em direitos humanos. Uma coisa muito interessante é que 59 prefeituras brasileiras, que é mais ou menos 1% do total, situam a área de direitos humanos dentro da área de educação, né? Isso é uma coisa que a gente tem mapeado na Munique. Então, essa sintonia, essa sinergia entre o campo de educação e o campo de direitos humanos foi construído aí de uma forma bem interessante, institucionalmente no Estado brasileiro, desde a constituição da CECADI no MEC. A gente teve vários avanços interessantes nesse sentido, e fazer essa aproximação, né? Ainda tem muito a fazer. Se você olhar a porcentagem de professores brasileiros que têm alguma formação em educação em direitos humanos, isso você consegue ver pelo censo escolar, ainda é muito baixo. A chance de um estudante brasileiro estar matriculado em ter um professor ou uma professora que tem formação na área não chega a 10% ainda. Então, certamente há muito avanço a ser feito aí, mas uma coisa importante é que a gente já tem métricas. Eu achei muito interessante a fala do Leandro sobre os comentários gerais, porque os comentários gerais eles vão dar as dimensões, as características do entendimento de cada direito, que, por sua vez, vão gerar... O output disso é o meu trabalho, que é as métricas de monitoramento. Quer dizer, há métricas bem interessantes, a ONU e a OEA ambas têm sistemas de monitoramento da realização progressiva de direitos humanos. Eu tendo a gostar mais do sistema da ONU, que basicamente estrutura 3 tipos de indicadores, que são indicadores estruturais, que são os marcos jurídicos, os desenhos institucionais de cada Estado membro para a realização de direitos humanos. Indicadores de processos são muito aquela ideia do esforço, né? O Estado demonstra o esforço, seja em termos de constituição de ouvidorias de polícia, a ampliação do direito de grupos tradicionalmente em risco de evasão à educação, a uma educação de qualidade, horário integral, etc. Enfim, você mapeia o que o Estado fez. E, no final das contas, o que realmente importa é o indicador de resultado, que é até que ponto a realização progressiva desses direitos, especialmente no caso de direitos sociais, o mapeamento é muito mais fácil, né? Porque o Brasil tem um sistema estatístico muito, muito interessante. Então, é um sistema no qual você consegue ver até que ponto, seja o direito à previdência, seja o direito a uma educação, à escola integral, você consegue mapear a realização desses direitos. O sistema da ONU de informes, ele dá uma importância significativa para esses indicadores de resultados. Agora, ao mesmo tempo, é um desafio enorme, né? Nós temos heranças na sociedade brasileira dificílimas. A gente tem uma herança patriarcal que tanto reduz o direito das mulheres a uma série a realização de uma série de direitos femininos, seja entrar no mercado de trabalho, proteção previdenciária, e também está relacionado a uma violência estrutural entre homens jovens, que é um problema pervasivo na nossa sociedade. A gente tem uma herança escravocrata, que está expressa na desigualdade racial pervasiva da nossa sociedade. É impossível trabalhar com dados e não reconhecer a importância da categoria raça como estruturante da nossa desigualdade no Brasil. Raça-cor é uma categoria pervasiva. Eu rodo dados há 20 anos, eu nunca rodei um dado no Brasil em que a população negra esteja melhor do que a população não negra, até hoje. E a gente tem uma herança autoritária expressa na violência estrutural, e a gente também tem um grande problema, que é uma herança de privilégios, que ela se traduz numa fragmentação de ofertas sociais que dificulta muito a criação de redes de solidariedade que seriam muito importantes para uma perspectiva de direitos. No Brasil, a gente teve direitos sociais antes de ter direitos políticos, e isso nos moldou, nos herdou uma forma de ofertas sociais fragmentárias,
seja no desconto para a classe média, em termos do gasto que ela vai ter com educação à saúde, e aí para classes de menor poder aquisitivo, o que você faz? Você diz, não, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou dar a essa população o acesso ao SUS e a escola pública. O grande problema é que você criou uma contradição de interesses estruturante entre esses segmentos sociais. E essa fragmentação de ofertas sociais, ela é um grande desafio para a política de direitos humanos no Brasil, porque ela coloca interesses relacionados a direitos de segmentos diferentes em conflito uns com os outros. Um fortalecimento da agenda de direitos no Brasil passa por uma revisão de ofertas sociais com ofertas únicas e alinhadas que não gerem as contradições de interesse entre diferentes segmentos da nossa população. Essa é uma herança muito difícil de superar, e é uma herança que potencialmente coloca o direito à educação de qualidade da população de um segmento social contra o direito à educação de qualidade de uma população de outro segmento social. A expressão mais nítida disso, por exemplo, é o conceito de voucher, né? Que é você vai ter um segmento da população vai sair da educação pública e vai financeirizar essa saída, né? O que gera um imenso benefício àquele segmento específico, mas uma contradição entre o interesse desse segmento e o interesse da maioria da população que está lá atendendo escola pública. Enfim, no próximo segmento eu falo mais sobre isso. Obrigada, Andrei. Então, bom, eu vou ler aqui mais uma questão antes da gente ir para a última rodada. Emanuele Aparecida disse: a impressão que tenho é que a presença de coordenações que se voltam a grupos minoritários suplanta a importância de um conselho, grupo ou coordenação que abrange o tema interdisciplinar multiprofissional dos direitos humanos. Eu não sei se eu entendi exatamente o que a Emanuela está querendo dizer, mas eu vou pegar o gancho dos grupos minoritários, só para dizer que eu tenho uma impressão, nessas últimas pesquisas que eu tenho feito, que existe uma reação muito grande, já que a gente está falando de reação política, à proteção das minorias. Como se para algumas pessoas isso é óbvio e é isso que a gente tem que fazer, proteger certas minorias quantitativamente ou não efetivamente minoritárias, mas que reconhecemos como vulneráveis, existe muita gente que considera que por que proteger e falar de minorias quando a gente não fala da maioria? E muitas pessoas expressam até essa falta de compreensão de por que direitos humanos não é, por exemplo, educação básica para estudante, né? Como se não fizesse sentido pensar em outras coisas além de uma educação para todos, né? São desafios, eu acho, morais que nos colocam, e filosóficos também, e que me estimula, então, a provocar vocês nessa última rodada para a gente pensar o que tem acontecido nesses últimos anos na própria institucionalização, né, com esse movimento contrário anti-direitos humanos. O que isso, a gente pode dizer que isso significa em termos de institucionalização? Qual o impacto que a gente pode pensar a esse respeito com essa onda contrária, né? Então, Christian, eu vou passar a palavra para você. Obrigado, Mariana. Estou adorando esse papo aqui, achei super bacana, é uma dinâmica muito diferente do que a gente está acostumado, né? Falas mais curtas, mais rapidinhas, assim, então tem um momento de adaptação para isso, mas achei super bacana, estou aprendendo bastante com todo mundo aqui, achei bem legal. Bom, eu tinha pensado em duas coisas diferentes para falar nessa última rodada, né? Uma, pensando um pouco, de contar um pouco da outra história, né? Do direito à terra, né? Que tem a ver um pouco com a pergunta da Francineide, né? Que a relação entre a ditadura ainda e os direitos humanos, né? Mas eu vou responder mais a sua pergunta, então, que entra, acho que num outro terreno, e que talvez tem muita gente ansiosa, né, para escutar mais sobre o presente, né? No fundo, então, a gente tem visto, né, a mesma mobilização, né, de praticamente a mesma gramática da Guerra Fria, né,
por exemplo, nas milícias digitais, né, dos apoiadores da família Bolsonaro nas redes sociais. Né? O medo de uma transformação comunista do país, né? Também é a força que move uma espécie de uma nova guerra cultural. Né? Enfim, atualmente também, né, enfim, boa parte dos ministros do governo são militares, né, já são mais de 6 mil militares em cargos civis no governo federal, né, mais do que durante a ditadura até. Os militares compõem quase que o maior partido, no sentido amplo do termo, né, dentro do executivo, e são certamente, né, os maiores e mais importantes sócios do governo, né, junto com o chamado Centrão, né, a velha direita fisiológica do Brasil, na verdade. Né? Bom, não é muito difícil deduzir o que tem sido das políticas na área da chamada justiça de transição, né, as políticas de reparação, né, memória histórica, verdade, etc., né, com relação àqueles perseguidos políticos de que eu estava comentando na segunda rodada. Né? Não é muito difícil pensar o que tem sido dessas políticas depois do impeachment da Dilma, e principalmente com a eleição, né, do Jair Bolsonaro, né, que sempre defendeu a ditadura militar e a repressão política no Brasil. Né? Mas mais do que isso, né, enfim, acho que é importante pensar também na via inversa, né, ou seja, o que a própria eleição de alguém como Bolsonaro, né, que em parte se mostrou um candidato viável, justamente ao fazer apologia, né, da espada e da ordem, né, o que isso tem a dizer sobre os caminhos e descaminhos das nossas políticas, né, de reparação histórica que foram feitas até então. Né? Afinal, o Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito depois de completos os trabalhos, inclusive, da Comissão Nacional da Verdade. Né? Bom, e um dos momentos em que o Bolsonaro ganhou mais notoriedade, né, quase que se projetou para o cenário político nacional, foi justamente quando, né, na ocasião em que se votava o recebimento do processo de impeachment da presidenta Dilma, né, a sessão da Câmara dos Deputados mais assistida da história do Brasil, né, ele dedicou seu voto ao ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que comandou a perseguição política em São Paulo, no pior período da repressão, né, e é apontado pela CNV como um dos maiores violadores dos direitos humanos da história recente do Brasil. Né. E, ao invés de sair de lá, né, com um pedido de cassação do seu mandato, pelo menos, né, por apologia à tortura e ao homicídio, né, coisa que o valha, esse foi, ao contrário, né, o momento em que ele, né, Bolsonaro, de fato conseguiu projeção e notoriedade nacional. Né. O voto dele naquele momento foi uma clara jogada de marketing ideológico, né? Enfim, uma verdadeira bomba semiótica, né? No meio daquele contexto de profunda aversão, né, ao Partido dos Trabalhadores, né? E de desmoralização também da política partidária e institucional que a gente vivia, né? Que a gente ainda tem em alguma medida até hoje. Né? Logo em seguida, né, o voto dele na sessão da Câmara foi, de longe, né, o mais comentado, criticado, retuitado, etc. Enfim, a partir de 2019, então, como era de se esperar, o Brasil entrou nessa sua fase mais regressiva, no fundo, né, nas políticas de reparação histórica, né, das violações da ditadura militar. Né. E só para dar uns poucos exemplos, né, enfim, que sempre o tempo é pequeno, né, ali no Ministério das Damares, né, que alguns de vocês já comentaram também, né, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos tem bloqueado, por exemplo, a emissão de atestados de óbito, né, retificados para familiares de vítimas de terrorismo de Estado. Por exemplo, aqueles atestados que davam conta do suicídio do sujeito, quando, na verdade, morreu em decorrência de tortura. Né? Essa comissão também tem dificultado ao máximo, né, novas diligências de busca de corpos de desaparecidos políticos. Está, né, desarticulando os grupos criados para essa tarefa. Né. Na comissão de anistia, né, eles iniciaram também procedimentos para revisar, entre aspas, ou caçar indenizações, né, que já tinham sido concedidas, inclusive, a ex-perseguidos políticos. Né. E, além, claro, de terem cancelado projetos, né, de lugares de memória, ações memorialísticas. Né? Um representante dos anistiados na comissão de anistia, né, que atuou até outubro de 2019,
o Vitor Neiva, né, afirmou que a orientação geral hoje na comissão é negar em massa os pedidos de reparação, né? E já no final de 2019, então, que foi o primeiro ano da gestão Bolsonaro no governo federal, a comissão de anistia chegaria a um saldo de 85% de indeferimento dos pedidos de reparação. Enfim, então, hoje, né, mais de 6 anos depois de finalizados os trabalhos da CNV, né, uma visão mais do que negacionista, na verdade, uma visão revisionista, né, da ditadura militar, ganhou força, né, no debate público, até alçar, né, uma representação simbólica na própria presidência da República, né? Então, enfim, é isso, né? Não sei, acho que meu tempo aqui, mas hoje a gente vive esses retrocessos, né? Então, não só em termos de políticas de direitos humanos, mas na própria qualidade democrática, né, no Brasil, né? Enfim, um relatório que foi publicado recentemente, por exemplo, pela ONG Artigo 19, né, que é especializada nesse tema de qualidade da democracia, mostra que o Brasil é o país que teve a maior queda, né, no índice de liberdade de expressão em todo o mundo nos últimos anos, né? Um processo que, no fundo, foi gravemente acelerado a partir de 2019, justamente, né? Enfim, um outro instituto, né, o Varieties of Democracy, que é da Universidade de Gotemburgo, também rebaixou o Brasil, em 2019 também, de democracia liberal para uma democracia meramente eleitoral, né? E, enfim, até o aspecto eleitoral hoje a gente tem, em alguma medida, ameaçado também, né? Mas, enfim, acho que eu estourei meu tempo aqui. Obrigada, isso, Christian. Obrigada. Paulo Sérgio. Ok. Não, antes de eu dizer o que eu gostaria de dizer, para terminar a minha última, eu gostaria de dizer a quem perguntou se a defesa dos direitos começaram com o movimento dos direitos humanos. Eu digo que não. Mesmo antes da declaração, a pensar no país, todas as vítimas alvos da repressão da elite branca, que é pensar nas famílias negras, nos adolescentes exterminados pelas polícias militares, pelos negros dentro das prisões. Tem uma jovem advogada e socióloga negra paulista, Dina Alves, que chama as prisões hoje brasileiras de navios negreiros, né? Porque os negros que estão predominantemente lá. E também a resistência dos povos indígenas. Quer dizer, nenhum desses grupos vulneráveis esperou os brancos descobrirem os direitos humanos para eles defenderem os seus direitos. Eu penso na sindicalização das empregadas domésticas, né, no Brasil. O Brasil é um dos campeões de empregados domésticos, né? Mas o que eu queria terminar é, no pano de fundo de tudo que o Christian disse, eu acho que um dos alimentadores desse retrocesso de extrema-direita é a incompletude da democracia. Apesar de todas as contribuições dos 30 anos de governos democráticos, como eu disse, eu não excluo ninguém, não me importa que partido os governos tiveram, todos agregaram nessa caminhada dos reconhecimentos de direitos humanos e cada um nas suas circunstâncias, nas suas possibilidades, diminuindo os terríveis carências na sociedade brasileira. Mas há 3 pontos em que há, a meu ver, essa incompletude. Um é a questão da violência policial. A Constituição de 88 fez uma conciliação com a estrutura policial montada pelo governo militar. Não se tocou nisso. Hoje nós temos a mesma estrutura. Houve uns 15 projetos no Congresso, um grande constitucionalista paulista, que foi secretário de Segurança, um dos corajosos que avançou isso, o nome dele vai ser esquecido, mas eu queria dizer que pessoas lutaram por isso. Uma das únicas mudanças que se conseguiu foi a transferência dos homicídios dolosos
da ficção da Justiça Militar, Tribunal de Justiça Militar, para a Justiça Civil, numa aliança do PT, Hélio Bicudo, que foi citado aqui, e do ministro Nelson Jobim. O Jobim foi para o plenário da Câmara defender isso. Isso foi a única coisa que foi alterada. Quer dizer, os governos federais civis foram incapazes de cessar esse extermínio da população negra. A maneira que os negros, nas periferias das metrópoles, sobrevivem é de um apartheid. Um dos meus colegas falou exatamente nesse sentido. Não há nenhum indicador em que a população negra, que hoje é a maioria, 52% da população brasileira, esteja em uma situação melhor do que os brancos. Numa certa maneira, nós vivemos numa espécie de etnocracia, em que todas as estruturas funcionam a favor de nós, brancos. Então, efetivamente, a democracia não foi capaz de acabar com o apartheid, que continua... Perdão, eu falei da violência. Não acabar com essa violência ilegal por parte do Estado. O segundo é o racismo. Quer dizer, nós somos um país racista, é uma elite branca racista. Não é? E o que eu dizia antes, estava confundindo, nós somos uma etnocracia. Todo o sistema jurídico, os lugares de poder, no alto comando do Exército, não tem um negro, não tem um negro. No Itamaraty, foi preciso, no governo Fernando Henrique, se fazer bolsas para candidatos negros, ótimos, apareceram, e hoje alguns embaixadores negros, porque é uma vergonha. O presidente viajava e só encontra embaixador branco. Não é possível, os lugares de poder não estão nos tribunais de justiça, no Supremo Tribunal Federal, acabou, só tem branco atualmente. Não é? Então, os negros não estão no lugar de poder. E não é por sua incompetência, sua incapacidade, não, é porque os brancos não foram capazes de extinguir esse apartheid. E o último é a concentração de renda e a desigualdade. Não dá para querer prevalecer os direitos humanos no Brasil, que 1% controla 28% da renda. O único país que nos bate é o Catar. Os 6 maiores fortunas brasileiras, esse foi do relatório da Oxfam sobre desigualdade, controlam a renda de 100 milhões de brasileiros. Quer dizer, os que vocês ouvem sempre os Safra, os Lehmann, que vive aqui exilado na Suíça, que bancou a eleição de vários deputados e deputadas para defender as suas ideias, os Hermílio de Moraes. Quer dizer, 100 milhões dos brasileiros, a renda está controlada por 6 fortunas. Quer dizer, com esse trio de racismo, de apartheid, de incapacidade de controlar a violência das polícias militares, o São Paulo e o Rio de Janeiro são campeões mundiais das mortes de vítimas civis. E a desigualdade, quer dizer, não me espanta que nós tenhamos chegado a esse regime de extrema-direita com elementos neofascistas. Eu acho que a última fala que eu vou dizer, e, evidentemente, que hoje é um momento de resistência, né? Um momento de resistência. No início do governo Bolsonaro, nós íamos achar que nós queríamos impedir o retrocesso, mas já estamos pior do que isso. É a resistência. Os bravos colegas do Conselho Nacional de Direitos Humanos têm feito um exercício extraordinário. A vice-presidente Sandra Carvalho, que foi minha aluna, de uma coragem extraordinária, e depois de todos os militantes em todas as frentes que estão enfrentando. Quer dizer, eu aqui de Genebra, isso eu não estou na linha de frente. A linha de frente estão aí no Brasil. Só a última nota de rodapé que eu queria dizer para vender também o meu peixe. Alguém falou, acho que eu não sei quem foi que falou, em termos da responsabilização do Estado. Essa é a grande conquista dos direitos humanos, a responsabilização pela perpetração de violações. Mas isso também ocorre no âmbito internacional, tanto no sistema interamericano como no sistema ONU. E há 25 anos eu não faço outra coisa, nunca sobre o Brasil. Mas houve relatores especiais
por exemplo, como o relator de pobreza extrema, que foi ao Brasil justamente na PEC dos 20 anos, ou Nigel Rodley, o relator da tortura, que desvendou as torturas dentro da FEBEM. Então, há esse sistema de relatores especiais que eu acho das componentes mais interessantes dessa dinâmica da descoberta de direitos humanos que todos os colegas aqui descreveram também. Para mim, foi uma coisa extremamente honrada, aprendi demais, gostei demais, e a Mariana realmente tem uma responsabilidade imensa por isso. Muito obrigado. Obrigada, digo eu. Bom, fiquei sabendo que Andrei vai ter que sair rapidinho. Posso, Leandro, passar para Andrei primeiro, porque acho que ele vai ter que sair 3h30 em ponto, não é isso, Andrei? Posso puxar os minutinhos. Bem, primeiro eu queria pedir desculpa, eu estou apresentando um relatório sobre deficiência e mercado de trabalho, que, na realidade, eu acho que até não deixa de ser adequado ao tema. Um dado que a gente que encontrou que é bem interessante é que os nossos marcos legais eles estabelecem que entre 5% e 20% das pessoas que entram no serviço público deveriam ter reserva de vagas, né, nessa proporção para pessoa com deficiência. Instituições, empresas com mais de 1.000 pessoas, mais uma vez, o patamar é 5%. Mas se você olhar organizações brasileiras que oferecem empregos formais, aí eu estou falando público e privado, a taxa de pessoas com deficiência nessas organizações de 1.000 vagas ou mais, que é exatamente o patamar mínimo, tanto setor privado quanto público, seria 5%, essa prevalência é 1,2%. É mais um exemplo de como a gente não conseguiu fazer essa transição dos direitos humanos enquanto marcos jurídicos para realmente colocar realizar esses direitos na rua. Esse é um imenso desafio. Acho que, para nós que somos da área de direitos humanos, que acreditamos nisso, acho que a gente também precisa entender, nesse momento aí global, a gente tem um movimento global muito estranho, que é uma coisa que nunca foi vista, que é um populismo radicalmente anti-Estado, né? É um populismo que vê o Estado como apenas predador, mas, ao mesmo tempo, defende modelos profundamente autoritários do Estado, né? Acho que a gente também precisa fazer uma autocrítica e perceber que um dos grandes desafios é levar a agenda de direitos humanos, tirá-las das academias, tirá-las dos organismos internacionais e levá-las para as ruas. Acho que o trabalho de convencimento político na nossa transição para a democracia, ele ainda tem que ser feito em grande medida, e isso implica também convencer segmentos extensos da população de que uma agenda de direitos humanos não é contraditória, mas sim, ela é inerente, ela não é contraditória como, mas ela é inerente a um projeto de desenvolvimento econômico e social sustentável para o Brasil. E isso é um imenso desafio, porque isso é um trabalho de convencimento, é um trabalho de convencimento que, frequentemente, se você olha estudos sobre a defesa de modelos de sociedade pluralista, eles são claramente correlacionados à escolaridade. O pluralismo é um valor de pessoas que passam por universidades. E segmentos que não passam por universidades não necessariamente abrigam esse valor. Então, isso significa também um imenso desafio de sair das nossas zonas institucionais e de conforto. Tem muitas organizações que fazem isso, mas isso vai ser um desafio aí para as próximas décadas. Enfim, eu acho que esse desafio, ninguém aqui não quer dizer não a ele, né? Ele é um desafio, ele é inerente à agenda de promoção de direitos humanos no Brasil, e é um trabalho de convencimento, de dizer, olha, a construção segundo a qual direitos humanos são incompatíveis com segurança pública, são incompatíveis com desenvolvimento econômico, são incompatíveis com a liberdade econômica, são incompatíveis com
direitos civis e políticos e qualquer outra construção desse tipo são falsas. Direitos humanos surgem do processo de promoção do processo de promoção do desenvolvimento e realização do desenvolvimento social e econômico. Eles não são exceções a isso, eles não são estorvos. Bem, vai ser um grande desafio. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos pelo tempo e pela oportunidade de estar aqui. Pedir desculpas por ter que sair, eu estou já 2 minutos atrasado. E, bem, espero que a gente consiga sempre aprofundar e retomar esse processo de realização progressiva de direitos no Brasil. E de consecução de direitos no território, na rua, saindo dos marcos legais para a realização objetiva. Essa realização prática de direitos humanos, eu acho que ela é fundamental, inclusive para que a agenda de direitos não seja vista como um mero exercício retórico. E quão mais esses direitos se realizam no território, quão mais eles se realizam na população, mais a gente consegue reescrever direitos humanos como segundo aqueles critérios de Viena, de universalidade, de indivisibilidade, e gerar, enfim, uma sociedade mais empática e mais solidária, né? Obrigado a todos e, bem, é isso. Obrigada, Andrei. Ok, muito obrigada. Antes de passar para a última fala do Leandro, eu vou ler aqui a última comentário de Nelma. No que concerne à última fala, acho que está dizendo a relação do Paulo Sérgio, os negros não estão nos espaços de poder, até porque tudo começa nas universidades, os negros até um tempo atrás não representavam um percentual significativo nas universidades, inclusive nas públicas. Então, é isso. Ela disse, a iniciativa foi de grande importância, acredito fielmente que tais discussões entre o universo acadêmico e a sociedade civil precisam acontecer com mais frequência, e é isso, eu também concordo com a Nelma. Bom, dito isso, Leandro, para fechar. Vamos tentar fechar aqui, né, com... na verdade, eu vou começar a minha fala já com o que foi falado agora ao final, e que eu acredito muito que é nesse processo formativo e de mobilização da sociedade civil. E aí eu vou resgatar também, né, um plano que é institucional, mas também pensado por entidades de direitos humanos e a academia, que foi o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Quer dizer, ali, e é interessante como já ali ele já aponta os gargalos para a gente pensar o processo de mobilização das pessoas, da sociedade civil no tocante a direitos humanos. Só retomando, ali tinha foco, né? Não somente na educação formal, mas na educação informal, com o diálogo com a mídia, né? Então, existe todo um patamar de pensar a educação de direitos humanos a partir da mídia, de como disputar a mídia, e também do sistema, né, como o próprio Paulo Sérgio falou, né, tinha um elemento só para discutir com o sistema de segurança pública. Quer dizer, então ali já pensando, né, de que se a gente não ganhar a sociedade civil em prol dos direitos humanos, a gente não vai conseguir fazer o processo de manutenção e institucionalização dos direitos humanos como nós queremos, né? O que eu acho também que a gente às vezes tem que ser meio tático em alguns momentos politicamente, né? Por mais que a gente possa não necessariamente utilizar da narrativa de direitos humanos, mas usar de outras narrativas que empoderam os direitos humanos. E por isso eu acho que é importante, e retomo lá a discussão sobre racismo, por mais que ele não se entenda na política de direitos humanos, a discussão sobre enfrentamento à LGBTfobia, enfrentamento à violência contra a mulher e gênero, por mais que ela tenha o seu próprio lugar, a sua própria gramática de discussão política, a gente tem que se agregar. Nós, dos direitos humanos, temos que nos agregar a essa discussão, porque são elementos, como o próprio Paulo Sérgio falou, são elementos estruturantes. Eu acho que o que nós estamos passando também no movimento de direitos humanos é um reconhecimento, né, desses elementos. E aqui eu fico pensando, né, como essas discussões sobre indivisibilidade de direitos humanos, que até foi falado da Conferência de Viena, a própria discussão de interseccionalidade, que a gente tem discutido hoje, que não há possibilidade de não pensar a questão da interseccionalidade, esse lugar da interseccionalidade, ela é um dos elementos também de leitura para a gente pensar uma outra perspectiva de direitos humanos, né? Eu acho também, queria colocar aqui, para tentar fechar,
Uma outra questão bem importante que foi falada em várias perguntas e permeou um pouco a minha fala desde o início, é que pensar que as próprias políticas de direitos humanos, ao surgirem a partir do momento, né, da clivagem da ditadura com a democratização, a gente percebe que parece assim, que ficou destinada à área de direitos humanos todo o conjunto de violências. Então, vamos trabalhar com violências? Então, aqui é o campo dos direitos humanos, trabalhar com violências. Né? Não é à toa que, dentro da própria políticas que foram instauradas, né, dentro das coordenações de direitos humanos, dentro das secretarias de direitos humanos, o que se fala normalmente sobre casos de violência. Né? Violência contra criança e adolescente, violência contra defensores de direitos humanos, violência contra as questões LGBT, violência contra a mulher. Quer dizer, parece que a agenda, né, da política de humanos acaba sendo somente a de cuidar das situações de violência. E a parte de promoção dos direitos humanos parece que fica aí um pouco à margem da própria política de direitos humanos, né? E que fica à margem para os outros secretarias, outros ministérios, cuidar da ideia de promoção de direitos humanos. Então, eu acho que isso também, na própria origem, como vai sendo pensado, né, é que a gente também tem que desmistificar essa separação. E aqui eu vou trazer um caso que eu estou vivendo hoje. Né? Aqui no estado do Paraná, nós criamos o Observatório das Escolas Militarizadas para monitorar essa política nefasta deste governo sobre transformar toda a nossa educação em uma educação militar. E olha que interessante, a gente em diálogo com Sindicato de Trabalhadores de Educação, com estudantes do ensino médio, eles discutindo que, se há um caso de violência, vai para o campo de direitos humanos. Se é para discutir a política de educação, é o Conselho de Educação. Essa partição. Então, a gente discutindo, não, a gente tem que fazer com que os conselhos e políticas também pensem a partir dessa chave dos direitos humanos. Né? A violência, ela é apenas o quê? O resultado de uma política mal implementada ou bem implementada em determinadas situações. Né? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer e fechar aqui. Obrigado pela oportunidade dessa mesa aqui. Obrigada, Leandro. Então, é isso, gente. Chegamos ao fim. Quero agradecer demais a participação de vocês. Acho que foi muito legal. Eu, pelo menos, anotei várias páginas. E quero dizer que estejam certos que vamos entrar em contato outras vezes para outros diálogos, entrevistas, etc. Agradeço também todo mundo que está aqui presente, que se inscreveu nessa atividade. Vai ser um prazer estar com vocês nas próximas 11 semanas, com 11 conversas que espero sejam tão boas como essa. Então é isso, gente. Muito obrigada de novo. Carol, acho que pode parar de gravar.